Ok, pessoal, vamos iniciar o nosso 11º bloco, né? E vamos começar aqui falando sobre a simbologia, né? Os capacitores, como os resistores, né, eles podem ser conectados, aliás, como qualquer componente, né? Pode ser conectado em série ou em paralelo. Às vezes nem está em série, nem está em paralelo, que vocês vão ver que é uma conexão chamada conexão estrela. Mas é uma dessas poucas diferentes, né, do que nós temos. Geralmente ou em série ou paralelo. Então, se você conectar os capacitores em série, você vai conseguir, né, reduzir o tamanho da capacitância, né, a capacitância equivalente. Se você conectá-los em paralelo, você vai somar essas capacitâncias, você vai aumentar o valor da capacitância. Tá? Então, aqui, ó, quando conectados, né, em paralelo, as placas das áreas são somadas. Né? Então, isso é feito quando a gente não tem um capacitor do tamanho desejado e a gente quer colocar 2, 3 ou mais capacitores em paralelo, né, para obter a capacitância necessária. Bom, vamos falar um pouquinho de simbologia, né? Geralmente os capacitores comuns têm essa simbologia aqui, tá? Então, o capacitor poliéster, os não polarizados. Poliéster, cerâmica, estiroflex, todos esses têm essa simbologia. Já os polarizados, né, ele indica um ponto positivo, que deve ser ligado ao potencial mais positivo, e indica o negativo, que deve ser ligado ao potencial mais negativo. Tá? E aqui nós temos um capacitor variável. Okay? Aliás, qualquer componente, pessoal, que apresente essa barrinha aqui tem uma setinha, né? Não está dando para ver muito bem, mas tem uma seta aqui, indica aquele componente variável. Isso aqui é um capacitor variável, como é o trimmer, como é o capacitor variável mesmo. Pessoal, capacitores polarizados não pode ser invertido, ele vem marcando no corpo dele onde a polaridade positiva. Se você inverter, ele literalmente explode mesmo, tá? Vocês não devem fazer essa brincadeira. A explosão, né, o estouro do capacitor libera gases que são tóxicos à saúde. Então não façam isso. Mas de vez em quando a gente encontra gente disposta a brincar com isso. Tá? Então se você brincar com isso, tome cuidado, porque não é bom para a saúde. Ok? Então vamos em frente. Bom, já mostramos aqui para vocês que a figura, essa explicação que eu já fiz, e já também falei da polaridade do capacitor. Vamos falar um pouquinho, saindo um pouco da nossa apostila, vamos falar dos capacitores série. Então, o que é um capacitor série? Né? Uma ligação série. Isso serve para capacitor, resistor, qualquer componente, pessoal. Bom, vou mostrar aqui a figurinha para vocês. Ó. Isso aqui é uma ligação série. Se você pensar isso aqui como se fosse uma tubulação, então imagina isso aqui como sendo 3 hidrômetros. Se a água que passa nos 3 hidrômetros é a mesma água, está ligada, aqui a gente fala ligada em série. Algumas pessoas usam em cascata, não é correto falar para componentes cascata, o correto é falar série. Tá? Então, se você pensar na corrente como se fosse água, ela passando através dessa tubulação que é o fio, tá? A água que sai da bomba, que é a fonte, né? Então a bomba de água, a fonte, vai atravessar os 3 capacitores e voltar na bomba, ok? Então isso é uma característica série. Toda vez que a água passar em todos os componentes, isso é uma característica série, ok? Pessoal, cuidado com esse tipo de analogia, não vá muito longe com essa analogia, certo? Bom, então imagine que são três hidrômetros diferentes, as entradas deles são diferentes, tá? O tamanho da medida é diferente, como eu coloquei aqui, ó, né, valores de capacitância diferentes. Como as entradas são diferentes, isso vai produzir uma pressão, uma tensão diferente em cada componente. Então, por isso, cuidado com as analogias. Então, a hora que você passa a água aqui nos hidrômetros, isso vai produzir uma pressão. Se os 3 são iguais, a pressão é a mesma. Se são diferentes, a pressão é diferente. Tá? Quanto maior o capacitor, quanto maior o hidrômetro, maior a pressão. Então agora nós vamos encerrando esse bloco e continuamos no próximo.